nossa empresa completa esse ano 76 anos de história. Eu já faço parte da terceira geração da empresa e nós somos reconhecidos por fabricar a casa toda. Desde a linha planejada, quanto os móveis todos, que meu avô começou aí com a história dele, e a gente está dando sequência na empresa. Nós estamos localizados aqui no interior de Minas, a 100 km de BH. A gente está aqui numa área de 100 mil metros quadrados construídos aqui em Carmo do Cajuru. Hoje a gente tem 1.400 colaboradores aqui na nossa empresa. A gente tem 20 lojas pelo Brasil. Somos o maior fornecedor do Casa Cor a nível Brasil. Então a Promob trouxe essa personalização para nós, que é o que a gente tinha de projeto, que era feito marceneira, e a gente conseguiu concretizar essa tecnologia tanto dentro da indústria quanto nas lojas nossas para oferecer projetos exclusivos. A Líder sempre atendeu com projetos personalizados e ficavam muito aqui as informações conosco de projeto a projeto. E com a Promob deu a oportunidade para a gente poder personalizar os nossos projetos, tendo a organização da nossa empresa como um todo. Funciona da seguinte forma: desde a pesquisa do mercado, quando nós obtemos do mercado as necessidades, né, nós vamos criar o conceito da linha, dentro do conceito da linha desenvolver a modulação e com essas informações nós vamos então fazer todas as regras que serão inseridas no Builder. O Builder vai gerando, com essas regras, gerar inteligência fabril e a partir daí vamos usar o Catalog para catalogar nossa linha no Promob Studio. Fazemos os testes, o lote piloto, os testes pilotos e colocamos isso para o mercado. Lançamos para o mercado essa linha usando as 3 tecnologias, Builder, Catalog e o Studio na ponta, desenvolvendo o projeto junto com as nossas designers. O cliente trouxe o desafio para nós, que é aquele projeto todo. Começa com a adaptação desse projeto à nossa modulação, que, como é editável, nós temos hoje aproximadamente, só de balcões, mais de 4 milhões e 500 mil possibilidades dimensionais só de balcões. Então nós vamos encontrar a solução dentro da nossa linha para aquele desafio. A nossa profissional, fazendo a adaptação dessa modulação, desse projeto, vai gerar um render, trazendo toda a riqueza de detalhes, iluminação, valorizando aquele projeto feito. Esse render é apresentado para o cliente, vai ser, a nossa designer ela traz a questão da usabilidade, da ergonomia, todos esses conceitos. Quando nós fazemos o projeto chega à fábrica, e como a linha é editável, o Promob nos dá a tecnologia. A integração com as máquinas, peça a peça, furação a furação, usinagem a usinagem. O cliente solta a prateleira na altura que ele deseja, é essa furação que ele vai receber. Não tem furação padrão, não tem nada. Essa integração é fundamental para a Líder, porque ela dá a personalidade necessária aos nossos projetos. O desafio é ter uma linha que se adapta às necessidades de mercado. Então a linha é editável, uma linha totalmente personalizada. Na Líder não há módulo gaveteiro, módulo gaveta, módulo lixeira. Ele é totalmente customizável. Então esse módulo customizado, que foi feito com a tecnologia do Builder, que nos permite isso, chega às nossas máquinas através da leitura do código de barra para fazer a usinagem. Então isso é o principal ponto. Você garante que realmente aquele projeto pensado é o projeto executado na parte fabril. A Líder manda todos os módulos montados. Então faz o teste na fábrica, monta o módulo, vê se está tudo ok, se as ferragens estão ok, tudo funcionando, é embalado e enviado. A tecnologia do mesmo fornecedor favorece a integração, a comunicação mais rápida, a comunicação direta. Então o mesmo fornecedor nos dando várias ferramentas, isso facilita a integração, agiliza o processo como um todo. O principal benefício que o Promob nos traz é nos ajudar a atender às demandas, aos desafios que as arquitetas, os designers nos trazem diariamente. Cada ambiente que eles desenvolvem são ambientes únicos, belos, bonitos, encantadores, de ergonomia muito bem pensada, usabilidade bem pensada, e nós temos uma linha que consegue
atender a essas demandas, atender a essas necessidades, né? E o Promob nos ajuda com isso, exatamente no ponto de criar essa linha e ter a garantia de que de tudo que é fabricado, daqueles desafios dimensionais, desafios de funcionalidade, nosso time de designers consegue atender nas lojas e depois o cliente vai receber isso, vai ter o uso disso no dia a dia depois de montado. O que levou a líder a escolher a Promob que é uma empresa muito séria, que sempre nos deu retorno, pela facilidade do mercado de encontrar mão de obra já qualificada de saber mexer com a Promob. E o intuito maior nosso foi a organização da nossa empresa como um todo. Foi ela que trouxe a possibilidade de a gente poder fazer móveis personalizados e fazer uma venda saudável, uma gestão saudável dentro de uma empresa. Uma coisa que encanta muito da Promob é quando o cliente vê já todo o ambiente dele pronto no computador, e como a líder também produz um móvel solto, então a gente consegue vender para ele a casa toda, porque os nossos móveis que foram postos no projeto, a gente tem essa possibilidade de vendê-los também. Além do belo projeto que é feito, também os móveis soltos são inclusos no projeto. Quando a gente pensa em Promob, a gente pensa em flexibilidade e adaptabilidade. É um software que nos permite ser flexível, nos permite adaptar a nossa linha, adaptar o projeto do cliente, a alvenaria que foi feita, né, a alvenaria, de forma fácil, de forma rápida. Quando eu penso em Promob, a primeira coisa que vem na minha cabeça é saber que eu vou poder vender para o cliente a casa toda. Pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Thiago, eu sou executivo de vendas e relacionamento da Promob, aqui na região de Minas Gerais. Nós vamos contar um pouquinho nessa noite como que a Promob foi criada, alguns pontos, né? O foco nessa noite é tratar sobre o comércio mesmo, tirar algumas dúvidas, né, a respeito de fabricação, para que é o projeto, para qual fim que é o projeto, etc. A gente vai estar trabalhando esses pontos. Né, para início de conversa, a Promob ela foi criada lá em 1994, né, a Promob ela tem, toda empresa na verdade, né, ela tem alguns tipos de crescimento, o crescimento organizacional, que é o crescimento orgânico mesmo, e ela tem o crescimento por fusões. A Promob ela tem os dois crescimentos, né, ela fez fusão com a Comsoft, ela fez fusão com a 2020, que são líderes mundiais para a indústria moveleira. Então a gente gosta de falar, eu até cito que a Promob é um puro sangue para a indústria moveleira. Então o foco dela, o sistema de gestão da Promob, tanto o sistema de gestão quanto o sistema de projeto, a gente trabalha única e exclusivamente para a indústria moveleira. A gente não sai desse perfil e é por isso que nós somos expert no ramo. Né? Por essa expertise, por esse know-how, a gente tem alguns parceiros de peso, o Leroy Merlin, a IKEA, outros nomes de peso, né? Não somente no cenário nacional, a gente está em 5 continentes hoje, né? Então assim, a gente tem um corpo bem, tem um peso muito grande no mercado internacional também, né? Não somente como no mercado nacional. Aí então um exemplo de alguns pontos que a gente de alguns países que nós já estamos, mas obviamente hoje no total já está dando mais de 37 países em 5 continentes, igual foi citado, né? A gente tem mais de 2.000 pessoas em todos os escritórios, algumas pessoas trabalhando em home office, outras pessoas trabalhando no sistema de venda da Promob. No cenário da América Latina nós dominamos, né? E aí a gente domina por quê? Porque nós temos conhecimento, nós temos ferramentas para suprir o mercado em todo o setor moveleiro, né? A gente fez agora fusão também recentemente com a Foco, que é um sistema de gestão para lojas. Então assim, nós temos todas as ferramentas que vai suprir o mercado,
tanto para projeto, quanto para gestão, quanto para produção, né? Ou seja, são ferramentas, é o que a gente gosta de chamar de end-to-end, né? A ferramenta ela vai do início ao fim, desde a hora que entra o pedido na empresa até a hora que sai na produção, dependendo de qual é a forma da empresa trabalha. Ainda que seja uma loja, ainda que seja uma média indústria, pequena indústria, grande indústria, e aí vai por diante. Né? Obviamente a gente tem um cenário, nós somos líderes do mercado brasileiro, né? Nós somos líderes, a gente não se posiciona assim, a Promob ela é líder no cenário nacional, né? Igual já foi citado, a gente já está mais de 37 países já. Com relação às nossas soluções, né? As nossas soluções são criadas com experiências, né? Obviamente, desde 94, a Promob ela traz essas experiências de todos esses anos de relacionamento com o cliente, com relação a usuários, com relação ao mercado. Ela observa o mercado, para onde o mercado está indo, e ela se move em relação a isso. Obviamente, a gente trabalha com tecnologia, a gente tem que, a gente tem que estar à frente do mercado, tá pegando a visão que o mercado está trabalhando. 90% das vezes a gente determina o direcionamento do mercado, porque a gente está vendo as tecnologias que estão tanto no mercado internacional quanto no mercado nacional, quanto as demandas das empresas aqui com o mercado, quando a gente fala de relacionamento com o cliente. Né? E relacionamento com o cliente que a gente fala, pessoal, é todo tipo de cliente, não é somente grandes indústrias. A gente pega também aquele pequeno marceneiro que está ali, que tem a sua demanda particular. Então, assim, a Promob ela não foi criada só para empresas gigantescas. A Promob também ela atende esse marceneiro pequenininho, essa designer que quer ter o Promob ali para poder exibir o seu projeto, né? Aquela arquiteta que quer trabalhar com o Promob. Então, essa experiência dessas pessoas também, a Promob ela traz. Ela agrega valor, trazendo para dentro de casa, trazendo e mudando e invertendo para soluções, né? A nossa tecnologia, ela, igual já foi citado, né, fala a questão do marceneiro, a gente trata sobre tanto o marceneiro, quanto fábrica de móvel, quanto arquiteto, quanto design de exteriores, né? O e-commerce, que é um movimento muito forte, que tem sido agora, recentemente, né, dos anos para cá, ele tem sido muito forte, e por mais que vai passando o tempo, as pessoas começam a olhar mais para esse lado com relação até ao moveleiro, que no passado era complicado de você trabalhar nesse sistema de e-commerce. Hoje não, hoje é uma coisa mais natural. As pessoas, e principalmente esse pós-pandemia, pandemia e pós-pandemia, esse movimento foi muito mais forte. As pessoas dentro de casa, elas querendo reformar a casa, querendo comprar, aproveitaram, e nós temos ferramentas para suprir essa demanda do mercado. Até na pandemia a gente conseguiu suprir essa demanda de mercado, que é o mercado de e-commerce, né? Falando um pouco mais detalhado. Com relação à tecnologia de ponta a ponta, a gente atende tanto a parte de engenharia, quanto a parte de fabricação, quanto a parte de projeto, parte de venda também. A Promob tem softwares que atendem a parte de venda também. Então, para quem trabalha com móvel solto e quiser trabalhar o e-commerce, a gente consegue ter um tracionador que faz a venda daquele móvel ser mais eficaz no mercado, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional, independente de que país que a pessoa geralmente trabalha, né? Gestão de fábrica e gestão de loja, que já foi citado, né? Então, assim, já entrando mais na parte de soluções, né? A Promob ela tem uma solução para cada modelo de negócio. Eu já queria até entrar nessa parte de soluções já, porque as pessoas geralmente elas pensam o seguinte: pô, como que funciona a questão eu sou pequeno, eu tenho uma pequena marcenaria, a Promob ela vai me atender? Sim, a Promob ela atende tanto pequena marcenaria quanto a pessoa que trabalha com projeto, igual arquiteto, designer, o pequeno marceneiro que está ali só para poder mostrar o seu trabalho para o consumidor final dele, né? Ele quer gerar um orçamento. Como é que eu faço isso? A Promob gera orçamento? Sim, a Promob gera orçamento também, né? Ah, mas eu não produzo, Thiago, eu não tenho máquina. A minha esquadrejadeira é uma esquadrejadeira, a minha serra é uma serra manual, é uma esquadrejadeira e tal. A Promob me atende também? Sim, a Promob vai te atender, e não somente te atender, ela vai te trazer ferramentas para você competir no mercado, né? Você pode ir no mercado, você pode trabalhar a questão de um projeto mais enxuto, de um projeto mais customizável, uma listagem de ferragem com mais exatidão, né? O aproveitamento da chapa, que geralmente é o que pega no mercado, é o aproveitamento da chapa. Ali, por mais que o marceneiro tenha experiência e tudo mais, mas você trabalhar em cima de um software, a máquina sempre ela vai fazer um serviço com uma qualidade melhor,
né? Obviamente a gente está falando aí do Promove Plus Professional, né? O Promove Plus Professional já tem o Professional e o Enterprise. O Enterprise já tem um plano de corte já, né? Já passando para indústria, começando a pequena indústria, o cara que já tem um maquinário CNC, né? Aquele cara que já quer produzir uma escala maior, né? Automaticamente a gente vai falar sobre ferramentas com uma engenharia embarcada. Então, do exemplo, eu tenho maquinário que faz o rasgo, eu tenho maquinário que faz o furo. Como é que funciona isso, Thiago? Como é que a Promob traz isso pra gente? Bacana, em vez de você ir lá contratar um engenheiro para poder o engenheiro te falar onde que tem que ser o furo, onde que tem o rasgo, onde que tem que ter cavilha, cavilhamento. Thiago, eu não uso cavilha, eu uso girofix, beleza. Aonde que você quer colocar isso? Em vez de você contratar um engenheiro para isso, a Promob te vende essa tecnologia pronta, né? Ela vai tratar assim, olha, tá vendo isso aqui? Esse armário, se você esticar ele para 1 metro, ele vai aumentar mais 3 cavilhas. Se você aumentar a profundidade dele, ele vai aumentar mais 1 cavilha. Se você reduzir, ele reduz cavilha, né? Ele já vem com essa engenharia embarcada. Então, essa produção, ela fica mais prática. Não tem mais aquele negócio de você projeta aqui, pega o pendrive, espeta na máquina já vai para a produção, depois você volta. Não tem isso. Você já faz automaticamente o projeto do próprio computador, você já envia para a máquina já executa todas as funções, tanto de corte, né? Aí, mais uma vez eu falo, ainda que não seja uma máquina CNC, você vai colocar na máquina, vai executar os cortes, ela vai imprimir a etiqueta lá que você vai fazer a leitura no final ali para saber se o cliente, se aquela peça é do cliente mesmo, daquele cliente mesmo específico ou não. Né? E também as outras operações, que é furo, rasgo e etc. Né? Então, assim, gente, a gente tem soluções para todo o nicho de mercado. Né? A Promob está aí dia após dia crescendo cada vez mais com essas experiências, com essa expertise, e ela traz essas soluções. Então, assim, se você tem alguma dúvida, se você tem, fala assim, não, Thiago, estou começando hoje, o que a Promob tem para mim hoje? Nós temos soluções para você. Não, Thiago, já tem uma caminhada de longa data, eu já trabalho assim assado, eu acho que a Promob não vai me solucionar. Vai, você pode ter certeza que vai, porque geralmente a gente fala o seguinte, todo marceneiro, toda indústria, eles pensam muito na questão de maquinário. Mas se ele não tratar primeiro o ponto principal, que é a gestão por trás desse maquinário, em algum momento vai haver uma falha. Né? Em algum momento ele vai ter uma falha ali na produção, em algum momento ele vai ter uma falha ali na questão da saída de mercadoria. Né? Então, assim, essa gestão ela é extremamente importante, é por isso que a gente ressalta. A gente tem que trabalhar uma tecnologia mais apurada para poder até evitar perdas, onde que geralmente o pessoal perde muito dinheiro. Às vezes a pessoa não enxerga, ali, a fábrica está produzindo muito, a pessoa está passando muito dinheiro na mão dela, só que na hora que ela vai ver no final das contas, ela não está vendo tanto lucro assim como deveria. Por quê? Porque está faltando uma parte de gestão que só o software que consegue fazer. Nenhuma tecnologia, como dizer, nenhuma máquina supre a tecnologia que um software traz. Né? Então, assim, é interessante a gente tratar esses pontos. Né? Obviamente, quando você une tecnologia e maquinário, aí sim, a gente vai falar de uma produção bem mais afinada, bem mais apurada, com o mínimo de custo, com o máximo de lucro. Aí a gente vai trabalhar nesse sentido. Né? E já entrando na questão de um dos produtos, é o Promob RP. Né? O Promob RP que faz essa gestão do contábil, né, essa gestão da parte fiscal, essa gestão da produção dando baixa no estoque. Esses pontos, pessoal, ele é interessante porque vocês imaginam como que entra um produto na empresa, o que saiu do estoque, quantos metros quadrados saiu de chapa do estoque, saiu quantos parafusos para aquele produto, né? E ali, quando a gente trata todos esses pontos, item a item, no final das contas ali a gente vai perceber o seguinte, eu tenho essa produção para esse cliente, esse lote A. Né? Qual foi o custo real disso? Né? Tem cliente meu que fala assim, não, Thiago, eu sei qual foi o custo real. Eu falei, você sabe mesmo me dizer? Sei, me dá pelo menos umas 2 horas que eu te falo. Eu falei, cara, não tem 2 horas. Né? Você consegue olhar no seu sistema e me falar assim, exato, qual foi o seu custo? Eu consigo te falar alguma coisa perto, não exatamente. Então você não tem a informação correta, você não tem a informação sucinta. Né? Então, assim, quando a gente trata essa questão da gestão, e já teve cliente meu que falou assim, não, Thiago, eu vou organizar minha empresa primeiro, para depois a gente falar sobre RP. Nunca vai organizar. Então, a gente trata primeiro, a gente pega os pontos. Cada área, a Promob hoje dividiu o RP dela em blocos, então você escolhe os blocos que você quer fazer inclusão na sua empresa, e aí automaticamente a Promob vai sanar aqueles pontos daquelas áreas. Né? Principalmente o maior gargalo hoje de toda a empresa é a questão do estoque.
né, de controlar o estoque, de saber o que está saindo no estoque, de saber se tem compra futura, se não tem compra futura, se está comprando certo, se está comprando errado, né? Muitas vezes ela não sabe para onde que foi parafuso, ela não sabe se chegou corrediça na casa do cliente. Aí se não chegou corrediça na casa do cliente porque não está no projeto, aí vai o marceneiro se deslocar para tentar achar uma corrediça próxima, e nesse deslocamento ele já gastou gasolina, ele já gastou o valor a mais da corrediça, que com certeza onde que ele vai comprar vai ser mais caro que geralmente onde que o pessoal geralmente compra, que é caixa de ferragem. Então assim, todos esses pontos vai minando o lucro. É aí que vai minando o lucro. Se você tem alguma coisa planejada, se você já tem os setores mais organizados, gente, anda muito mais fino, reduz bastante, por isso que a gente coloca até redução de 35%, 40% na questão dos custos, porque ele sana muito esses pontos, sabe? Deixa de trabalhar com surpresa e começa a trabalhar mais com profissionalismo, né? Que é o que o mercado ele tem que trabalhar. Gente, toda empresa, por mais que a empresa esteja, não, a minha empresa é 100% organizada, sempre a empresa tem algum calo, sempre. A gente trata isso, porque até hoje eu não cheguei na empresa e falo assim, cara, você está perfeito, você não precisa fazer nada. Todas elas me falam assim, não, Thiago, eu tenho esse ponto. Vamos tratar? Vamos tratar. E a gente senta, a gente monta o planejamento, a gente não é empresa de porroterapia, a gente é uma empresa que a gente trabalha com a questão do, eu vou fazer um diagnóstico dentro da sua empresa, né? A gente vai fazer um pré-diagnóstico, a gente vai sentar e vai discutir as ideias, né? Baseado em cima dessas ideias, a gente traz as soluções, né? E aí, geralmente, a solução é uma solução bem enxuta, bem na medida que vocês precisam, né? Que geralmente as empresas precisam. E aí, a gente falando um pouco mais sobre a integração, né? Aí a gente tem a questão da tanto engenharia, quanto projeto, quanto gestão de lojas, né? E, como dizer, a Promob ela faz esse início ao fim aí, até na questão da produção e na questão da integra, né? Obviamente, né, o modelo de negócio pela solução, a gente já tem até alguns pontos aí que eu queria, eu já até salientei, né, mas só passando mais no ponto a ponto aí. Do exemplo, o Promob Plus é um Promob de entrada do mercado, né? Aquele cara que começou hoje, começou recentemente, aquele cara que tem uma marcenaria que está começando agora, ele tem que mostrar um projeto para o cliente. Nenhum cliente, gente, hoje. Mas você fala assim, não, eu desenho muito bem, meu croquis é bem tranquilinho e tal. Cara, não é profissional isso, né? O cliente ele prefere ver o ambiente dele em 3D, um projeto mais bem executado ali. Automaticamente, o que ele está mexendo ali, o que ele está vendo ali, vai ser o que ele vai comprar, né? Aquilo que ele está fazendo ali, o cliente vai conseguir perceber o valor sendo gerado daquilo que ele está mexendo. Não, eu coloquei uma porta a mais, ficou mais caro. Eu tirei uma porta, ficou mais barato. Então não é simplesmente o marceneiro ou o projetista só ganhando dinheiro em minhas costas. Ele está me mostrando que ele é um profissional, que já existe um preço cadastrado por trás, né? E automaticamente, a começar da Promob Plus, que é um Promob de entrada no mercado, você consegue cadastrar suas margens, você consegue cadastrar a montagem, você consegue cadastrar a listagem de peça, precificar, né? E a listagem de peça ela vai sair exatamente aquilo que está ali mostrando no projeto. Então, assim, é um serviço mais profissional. Então, vamos começar certo, né? Vamos mudar a mente do mercado. Tem muita gente que fala assim, não, eu consigo fazer meu desenho na mão aqui e para mim tá bom. Não tá, para você pode estar bom, mas para o seu cliente, a percepção do seu cliente é uma percepção subconsciente. Ele não vai te falar assim, pô, cara, você vai fazer um negócio na mão? Ele não vai te falar isso. Ele só vai fazer o orçamento com outra empresa, né? Não, Thiago, meu orçamento eu demoro 3, 4 dias para entregar. Gente, 3, 4 dias você já perdeu o orçamento, né? Aí o que vai acontecer? Isso vai refletir na sua taxa de conversão, né? Eu atendo 10 clientes por mês, 10 clientes por semana, e desses 10 clientes por semana eu consigo fechar 1 ou 2. A sua taxa de conversão está extremamente baixa. Aí você vai ver esses pontos, por mais que sejam pontos simples, mas ele precisa ser tratado. À medida que o cliente percebe que você tem um projeto mais bem feito, né, você tem uma venda legal, você tem um discurso, um speech legal, você tem algo para se demonstrar com relação ao orçamento, a listagem de peça, ele automaticamente vai ganhando segurança naquilo ali, né? E isso aí sem falar também, né? No final das contas ali, o cliente aprovou o projeto ali, você imprime as imagens que o cliente gostou e aprovou, ele assina aquela imagem e passa uma segurança violenta para o cliente, né? Gente, isso eu estou falando de experiência de mercado, isso é real. O cliente ele passa a fechar mais, ele passa a confiar mais na empresa à medida que a empresa tem processos mais profissionais, né? E isso eu não estou falando de empresa grande, estou falando de empresa pequena, estou falando de um design, de um arquiteto, estou falando de um projetista freelancer, a gente está falando de uma pequena marcenaria que começou recente, né? Estou falando só desses pontos, né? Ali falando sobre
tanto o Start quanto o Maker, que são ferramentas para a produção, aí ele já vai envolver mais a produção em larga escala. Ah não, Thiago, mas meus móveis eles não são modulados, né? A Promove ela só faz para um móvel modulado. Não é, a Promove não faz só móveis modulados. Nós temos o nosso planejado, ele é bem extenso. Você trabalha ali, você pela ferramenta Start, você consegue colocar o seu planejado da forma como você produz, se a lateral bate externa ou bate interna, isso aí você vai colocar no seu próprio programa, no seu próprio software. Você consegue fazer essa customização. Ah, Thiago, eu queria que a Promove fizesse customização para mim. Beleza, nós fazemos. Ah, não, Thiago, eu quero fazer a minha customização. Tranquilo, eu te entrego o software, você faz a sua customização. Sabe? E tudo isso, gente, vem embarcado numa ferramenta que já é completa, né? A gente faz a integração, igual o Alisson aqui, a gente faz a integração com as máquinas, a gente instala um plugin para vocês, automaticamente ali a sua produção ela vai ser uma produção mais em larga escala. Obviamente, à medida que você personaliza, quanto mais você personalizar, a sua produção ela vai ser mais lenta, e à medida que você tentar padronizar o máximo possível ali, a sua velocidade de produção ali ela vai aumentar, né? Aí tá as características do Start, né? Padronização na produção, é uma engenharia mais específica. Ah não, Thiago, do jeito que eu produzo, é o que eu mais escuto no mercado, do jeito que eu produzo, ninguém produz. Gente, todo mundo produz ali, vamos colocar 80%, 90% igual, né? O que passou disso são detalhes, pequenos detalhes. Ah não, em vez de eu usar prateleira de 15, eu uso prateleira de 30, beleza. Você faz a sua customização, né? Mas o básico, como diz, né, o arroz com feijão todo mundo faz igual. Ah não, Thiago, mas eu uso tal porta, beleza, a gente coloca essa porta para você. Ah, eu uso tal puxador, beleza, a gente coloca esse puxador para você, né? A Promove ela tem a solução que vai adequar perfeitamente aquilo que vocês trabalham hoje, à medida que vocês trabalham, a forma, o processo, tudo isso a Promove ela vai trabalhar com o Start, com a ferramenta Start, né? O estúdio, gente, no caso ele vai entrar numa ferramenta mais específica. Não, Thiago, eu tenho uma linha que é uma linha que ela não está no mercado, é uma linha que ela é bem singular. Eu tenho um móvel solto que ele trabalha dessa característica, beleza, a gente te entrega um Promob que você vai criar a sua linha ali dentro, né? E ali, baseado naquela linha ali, você vai soltar ele para o mercado. Ele vai gerar custo para você, vai gerar a margem de lucro direitinho para você, e você pode colocar para o mercado absorver. Né? Aí o catálogo e o build são as ferramentas que geralmente a gente comercializa para que vocês façam a engenharia de vocês sem precisar. Isso aí já é para um caso de uma empresa que já tem um setor de engenharia, que quer fazer engenharia sem precisar de fazer, solicitar para o Promove fazer a parte de engenharia para eles, né? E aí já entrando mais a questão do RP, o RP é onde que ele faz esse controle total. Desde a hora que eu entrei o pedido, ah não, Thiago, meu pedido ele entra online na minha empresa. Ah, bacana, ele vai entrar online. Então assim, consequentemente, ele tem que entrar para dentro do software, ele tem que entrar e o software vai explodir aquele móvel, ele vai me falar o que é lateral, ele vai me falar o que é puxador, ele vai me falar o que é parafuso, ele vai tirar tudo aquilo do estoque, ele vai gerar um custo, ele vai gerar um lucro, ele vai incidir margem, vai gerar imposto. Tudo isso aí, gente, automaticamente é um processo, eu estou falando aqui um processo bem longo, mas é um processo bem simples e rápido. E aí, no final das contas, lá, ele já vai gerar as margens, já vai gerar instrução para a produção, já vai gerar para onde que vai esse lote, para qual máquina. No caso de uma empresa grande, não, tem 3 seccionadoras que fazem o flow aqui da produção. Então, esse lote A vai para qual máquina? Ah, a máquina C ela está com menos demanda lá, joga o lote A para a máquina C. E aí você vai fazendo essa gestão, você vai fazendo esse caminho para poder você ter a sua produção mais sucinta. Ah não, saiu lá no finalzinho já, emitiu a etiqueta, ele já vai falar para qual cliente que é, ou para qual região que é, para qual estado que é, para qual país que é. Automaticamente ali a pessoa já consegue ver todo o rastro que foi deixado ali, ou seja, o que foi de dado debaixo do estoque, o que foi consumido de imposto, o que foi consumido de custo, o que foi gerado como lucro, se o lucro está saudável ou não, e qual que é a forma de pagamento, prazo de pagamento, e aí por diante, né? Negociações, prazo de entrega, tudo isso aí, pessoal, a gente consegue fazer tudo por dentro do RP, né? Aí, o slide que a gente fala, que eu mencionei até no início, a gente consegue reduzir 40% de custo, né? E esses dados, pessoal, a gente não tirou isso do nada, né? Igual a gente falou no início,
tem uma experiência com o mercado, e à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai gerando esses dados, a gente percebe esses movimentos, né? Tanto a questão da redução de custo, com o aumento de pontualidade, a questão de lucro, consequentemente, se eu reduzo o custo, eu aumento o lucro, né? Então, assim, todos esses pontos, eles são pontos que a gente consegue tratar. Não somente para isso, gente. A gente fez uma fusão recentemente agora, que é com a Insight. É uma ferramenta específico para produção. É uma ferramenta alemã. Então, assim, ela também vai tratar muito bem essa questão da produção. Isso, no caso, para grandes empresas que precisam de gerar uma produção mais sucinta, uma gestão mais à vista, a gente consegue tratar esses pontos aí no detalhe, né? E aí, igual eu falei no início, a gente consegue dividir o RP em áreas. A pessoa não necessariamente ela tem que adquirir todos os módulos todos os módulos com todas as áreas do RP. Ela pode adquirir à medida que ela for precisando, né? E à medida que vocês for precisando, vocês vão trabalhando ali uma cultura de RPI. Consequentemente, vocês vão perceber demanda para as outras áreas, né? Isso aí é mais natural, né? E aí a gente pegou uma planta, né, para a gente mostrar em todas as áreas que a gente atua, tanto na questão da produção, quanto na questão da gestão, quanto na questão comercial. Isso aí, pessoal, é bem tranquilo, a gente colocou mais para visualização mesmo, mas dá para perceber que tem todas as áreas da empresa a gente consegue absorver. Aquilo que eu falei no início, a gente tem o DNA para a indústria moveleira, então para todo o setor, ainda que seja lá no marketing, que eu quero fazer um software, igual a gente tem um software que fica online e a pessoa consegue projetar por ele e comprar móveis, consegue alavancar a venda dos móveis soltos. A gente tem esse software também. A gente tem grandes parceiros também que trabalham com esse mesmo software. Então, assim, são pontos que a gente trabalha em toda a estrutura da indústria moveleira. E aí algumas empresas parceiras, né, que já usam, que é a Italina, Teschini, enfim, Bartolini, Delano. E todos esses pontos que a gente falou até agora, ele vai gerar, primeira coisa, integração, aquilo que eu falei, questão da economia, agilidade. Pessoal, é uma coisa que pode parecer até meio óbvio, mas gera agilidade. Sim, ao invés de eu vender para 3, 4 pessoas no mês, eu posso vender para 20. Por que eu vou pegar um projeto grande de uma pessoa que vai dar, vamos colocar, não, esse projeto desse cliente fechou em 70 mil, 100 mil reais, estou dando um exemplo de um marceneiro, 100 mil reais eu vou fazer, ele demora um mês para fazer, ou seja, né, naquele mês ali a gente consumiu o tempo todo. Então, quando você trabalha mais clientes, imagina se você tiver um cliente de 100 mil reais. Agora, você imagina você tendo 5 clientes de 100 mil reais. É muito melhor fazendo dentro de um mês. É onde você ganha eficiência, é onde você ganha agilidade. Todos esses pontos a gente trabalha justamente para isso, para você melhorar a taxa de conversão, consequentemente, seu lucro ali vai ser maior, independente de contratação de pessoas especialistas. Não, Tiago, mas consequentemente todo mundo pensa, não, eu vou contratar mão de obra para me ajudar, mas acaba que, à medida que você contrata mão de obra diretamente proporcional, ela vai ter um custo maior e, consequentemente, ela vai consumir seu lucro, né? Então, assim, obviamente, quando você trabalha com tecnologia aliada ali, a princípio, nem tanto maquinário, né? Vamos dizer, num cenário de um marceneiro, você trabalhou ali a tecnologia, ela vai te dar agilidade. Você viu que deu agilidade e automaticamente você vai sentir a demanda do maquinário. Aí você já entra com o maquinário para poder escalar a sua produção. É onde você ganha mais agilidade, a sua taxa de conversão ela vai melhorar, a sua taxa de produção ela vai melhorar e a sua preocupação ela passa a ser mais estratégica do que somente produção, montagem, etc. Né? Novamente, muito boa noite a todos presentes, pessoal de casa. Assim como o Thiago explanou um pouco mais cedo aqui, meu nome é Alisson, sou representante comercial, sou do Grupo Multi. A gente representa a Giben do Brasil e outros equipamentos e insumos para a indústria moveleira, tá? E essa noite estamos com vocês aqui para poder tirar as dúvidas e levar mais conhecimento para vocês presentes aqui, o pessoal de casa, sobre essa integração, né, entre software e maquinário. Pessoal, vamos falar um pouquinho da Giben. A Giben nasceu em 1947 em Bolonha, na Itália, no período pós-Segunda Guerra, onde o senhor Gino Benucci, tá? Por isso que se chama Giben, tá, gente? Senhor Gino Benucci, ele pegou o que era um resto de um tanque de guerra
para poder construir o que a gente chamou da primeira seccionadora ali no pós-Segunda Guerra. A Giben veio para o Brasil em 1973, tá? Primeiramente para São Paulo e posteriormente para Curitiba. Bom, em 2014, a Giben foi agregada ao Grupo Anderson. O Grupo Anderson é o maior fabricante de centros de usinagem do mundo, tá? A gente tem ali, por exemplo, a Monfortes e a Matec, que são basicamente centros de usinagem para indústria naval, indústria metalmecânica, aeroespacial, indústria automotiva. E aí embaixo a gente tem a Sogotec. A Sogotec, além de trabalhar com tecnologia nano, trabalha também com fabricação de centros para placas de circuito impresso, tá? Então, muito provavelmente, nossos celulares foram construídos ali as placas pela Sogotec. Bom, e a Giben tem essa subdivisão, né? A Giben Edge, a Sizing, a linhas de CNC e a linha de projetos especiais. Bom, onde fica a nossa sede da Anderson? Em Taiwan, ok? E as seccionadoras são fabricadas 100% no Brasil. Toda a linha de máquinas da Anderson vem de Taiwan, ok? São fabricadas em Taiwan e são distribuídas para o restante do mundo. A fábrica do Brasil, em Curitiba, ficou 100% responsável pela linha de seccionadoras, as quais são exportadas para os Estados Unidos. Claro, a gente atende toda a América do Sul também, toda a Sul-América, atende todos os outros continentes também, mas o nosso principal mercado de seccionadoras, além do nacional, é a exportação para os Estados Unidos. E o nosso carro-chefe ali é a nossa Matic SP, seccionadora automática. Bom, nós temos aqui uma linha de produtos ali, seccionadoras automáticas, com mesa elevadora ou não. A Giben tem também a linha de coladeiras de bordos, desde a menor coladeira até os grandes centros de colagem, tá? Na linha de centro de usinagem, nós temos desde a linha de máquinas halters, máquinas menores, ok? Até grandes centros automatizados e integrados aí com os principais softwares do mercado, inclusive o nosso Promob. Ali no centro a gente tem uma esquadrejadeira de precisão, porque a Giben também tem as máquinas para a linha marcenaria, tá? E ali embaixo ali o centro de furação, que é a nossa Flex Drill, que é o carro-chefe aí da Giben. Bom, a gente tem um exemplo ali de como se faz uma integração, né? Hoje, ali a gente tem o projeto, né? Passa pelo projeto pelo escritório, passa pela marcenaria, pelo escritório da marcenaria ou da indústria. Posteriormente, esse projeto é enviado via software para a seccionadora. A seccionadora vai cortar todo esse material no processo que vocês já conhecem aí, vai ser etiquetado, tá? Vai sair uma etiqueta, a etiqueta vai ser colada nesse material, posteriormente vai passar pela coladeira de bordo, que pode estar ou não integrada com a seccionadora. Nós temos um caso aqui agora, né, que até passou o vídeo da Palova. No caso da Palova, por exemplo, nós temos a seccionadora que é integrada com o software também. É uma máquina que ela tem um leitor de código de barras, então, a partir do momento que o pedido chega na entrada da coladeira de bordos, o funcionário ele passa o leitor de código de barras por cima do código que a seccionadora emitiu, e aí entra ou a cola específica, a máquina tem 2 coleiros ali, 2 tipos de colas diferentes, e entra também a fita de bordo, tá? Para poder iniciar o trabalho de colagem. Posteriormente, a gente passa pelo centro de furação, onde vai fazer todos os furos, também integrado com essa questão do software, e leitor de código de barras também. Bom, no centro de furação, são 2 modelos, tá? A gente tem um centro de furação para 5 lados, que ele vai furar os 4 lados da peça ali, mais a face superior, e temos também a máquina que faz os 4 lados ali, mais superior e inferior. Também, da forma que o Thiago tinha falado, a gente trabalha lá, vai trabalhar com os furos, com os rasgos, furo para dobradiça, marcação e por aí vai.
e por fim ali, né, a montagem e entrega do móvel. Essa explicação nossa aqui, pessoal, é bem breve, porque a gama de máquinas que a gente tem no mercado é muito grande, tá? Se a gente fosse explicar uma por uma aqui, a gente tomaria muito tempo aqui, quase a noite inteira, tá? Eu gostaria de, por gentileza, chamar aí o Luiz para poder participar com a gente aqui. Pronto. Boa tarde, meus amigos do Senai. Sejam muito bem-vindos ao segundo seminário do CDITEC. O meu nome é Lilian, eu sou designer de produto, sou mestre em engenharia de materiais, trabalho com marcenaria há 22 anos. E há 22 anos eu busco tecnologias que possam auxiliar o marceneiro e melhorar o trabalho feito durante, né, a execução dos móveis e na marcenaria. Nessa minha busca por novas tecnologias, eu encontrei o Promob, né? Eu fiz a avaliação de vários softwares que nós temos no mercado e o Promob, ele está muito à frente, digamos assim, em termos de tecnologia, né? É uma ferramenta totalmente adaptada ao mercado brasileiro, à maneira, né, como o brasileiro projeta. Eu costumo dizer que o Promob é o brasileirinho que deu certo. E eu falo de brasileirinho porque as outras empresas que são concorrentes da Promob não são brasileiras, né? A maioria delas são europeias, né, ou americanas. Então é um programa que a gente pode se orgulhar, que é um programa brasileiro e que hoje atende, né, empresas no mundo inteiro. A implantação do Promob aqui na fábrica da Palova está sob a minha coordenação, né? Nós já estamos numa fase onde o software já está sendo utilizado por clientes, nós temos aí cerca de 20 empresas que já estão utilizando o nosso programa, né, o nosso software, já temos produzido e é um processo de integração de tecnologia, né? Os marceneiros vão ter o software na marcenaria deles e com isso eles vão poder fazer compras, né, do seu projeto, dos produtos que eles precisam na nossa loja, utilizando o software. Então, o marceneiro ele faz um projeto, através desse projeto é gerado um preço para ser fechado o negócio com o cliente, é gerada uma lista de peças e a programação para as máquinas. Então, o Promob da Palova ele já está integrado com as nossas máquinas aqui, e aí quando o cliente manda esse projeto para cá, ele já faz a programação dos furos, né? Por exemplo, a gente tem programação para marcação do parafuso, que é a posição aonde vai ser colocado o parafuso, né? Então eu faço uma marquinha ali para poder ajudar o marceneiro no dia a dia. Mas o Promob tem uma série de ferramentas que nos ajudam no dia a dia, né? O nosso tempo aqui é curto para demonstrar a ferramenta, mas eu espero que seja o suficiente, né, para que vocês tenham curiosidade para buscar mais informações sobre ele, sobre essa tecnologia fantástica que está sendo implantada aqui no sistema da Palova. Bom, pessoal, nós estamos aqui agora na fábrica da Palova, tá? Essa aqui é uma das máquinas que nós temos, né, para integrar com o nosso Promob. É uma máquina que se movimenta em 5 posições, ela tem 5 eixos, então a gente consegue fazer rasgos, furos, mas principalmente usinagens, né? Então, se você quiser fazer um desenho, você consegue com essa máquina. Então, é uma das máquinas que, por enquanto, ela ainda não está integrada com o Promob, mas em breve nós já vamos ter a integração dela com o nosso Promob. Aqui, nós temos as seccionadoras, tá? Ali é uma CNC 5 eixos, tá, gente? Aqui a gente tem a série de seccionadoras, aonde, vem comigo, aonde você faz o corte das peças, né? Então, do Promob, a máquina já recebe a informação das peças, as peças são cortadas nas seccionadoras aqui, onde vocês estão vendo. Se possuem acabamento, elas seguem para essas outras máquinas que são responsáveis pela colagem da fita de borda, né, pelo acabamento, e tudo programado com o Promob, né? Então lá no Promob a gente programa onde vai ter a fita, aonde vão ficar os rasgos, aonde vão ficar os furos, né? As medidas de cada um é tudo programado, o computador e a máquina, e é tudo executado de forma automática. Logo lá ao fundo nós temos o nosso centro de furação, que é onde são feitos, né, os furos para minifix, para cavilhas, as marcações para o parafuso, como eu falei para vocês, né? Então é uma máquina que também recebe lá atrás, né, todas essas informações que saem do nosso Promob, que vêm do nosso cliente
e são integradas com nossas máquinas e são futuramente entregues, né, para o cliente, para a gente tentar de uma forma minimizar os erros, né, otimizar o trabalho e agilizar, né, o serviço no dia a dia para os nossos marceneiros. Pessoal, primeiramente pedir desculpa aí pela falha, né? A gente teve um problema aí na transmissão, principalmente quem está em casa ficou mais prejudicado aí no início por algumas interferências no áudio. Mas agradecer novamente aí o conteúdo apresentado pelo pessoal aqui, né? E a gente vai disponibilizar a gravação depois, né, posteriormente, no e-mail de todo mundo, inclusive de vocês que estão aqui presentes também, já com as correções de áudio, tudo certinho, para não perder o que foi apresentado, tá bom? Nós temos algumas perguntas, aí o objetivo desses últimos minutos aqui da apresentação é que a gente trabalhe realmente alguns assuntos que vocês vão se familiarizar, né, algumas dúvidas, e aproveitando a experiência vasta aqui dos dois para repassar para a gente, né? Por exemplo, nós temos uma seguinte dúvida que vai para os dois aqui. É possível incorporar ferramentas de produção digital sem que hajam investimentos grandiosos? Sim, pessoal, isso ocorre, né? A gente consegue... É uma pergunta que, na verdade, todo marceneiro faz para a gente, né? E aí, eu tenho uma marcenaria pequenininha, geralmente eles falam assim, né? A minha marcenaria é pequenininha, eu não preciso de um software desse jeito, cara, mas vai entrar muito na questão de melhorar a produção, né? Você pode começar a trabalhar com isso, ainda que seja com a esquadrilhadeira manual, né, Alisson? A questão de melhorar a produção dentro de uma marcenaria, gente, passa primeiro pelo velho e conhecido 5S, né? E não só isso, e depois vem a questão do layout. O layout, gente, é muito importante dentro da empresa, muito importante. Você consegue mais produtividade tendo menos tempo de movimentação dentro da empresa, menos tempo de desgaste de ir buscar material, voltar. O layout é importante. Começando, claro, por uma empresa pequena, a gente sempre instrui, né, os nossos clientes a começarem pelo layout, né? É isso. Pois é, o Alisson falou uma coisa interessante, a gente já conversa aí de longas datas, né, em eventos e tudo. Qual a indecisão, né, a dificuldade de decisão na hora de adquirir um equipamento, né? Então, por exemplo, eu estou pensando aí, vou comprar o software, né, nós vamos começar a integrar software com máquina. O que comprar primeiro? Vou comprar uma seccionadora ou vou comprar uma router? Como que é essa chegada aí de decisão? Bom, eu compraria o software primeiro, né? Seccionadora ou router? Depende muito do estudo do caso que a gente faz para o nosso cliente, né? Depende muito do que o cliente produz. A linha é uma linha mais básica, é uma linha mais médio padrão, é uma linha alto padrão. A gente faz um estudo primeiro desse cliente, faz o estudo de toda a produção que ele quer, onde ele quer chegar com a produção, qual que é o limite de cliente que ele quer atingir, o limite de produção, e aí sim a gente parte primeiro para a questão do software e depois, posteriormente, a gente vai ou a seccionadora ou uma router CNC, mas antes disso ter o estudo de caso do produto que o cliente quer entregar lá para o cliente dele, entendeu? É interessante, pessoal, só pegando um gancho aqui no que o Alisson falou, a gente trabalha com uma parte do nosso trabalho e tem que ser consultivo, né? Eu não posso simplesmente chegar lá e falar assim, cara, pode pegar esse software aqui ou pode pegar essa máquina aqui, né, Alisson? Pode pegar quem vai te servir, beleza. Não, a gente tem que fazer um estudo bacana em cima, porque isso vai refletir na produção do cara. É a consultoria, né? A gente tem que fazer essa consultoria antes para o nosso cliente. Tanto questão de software quanto questão de maquinário. É isso aí. Sim, que com certeza isso aí vai refletir lá na frente do cara. Aí você imagina o cara ligando, nossa, Alisson, a máquina que você vendeu não tá... Ou então, Thiago, o software que você me vendeu não está me ajudando. Não, cara, mas é porque você não tinha falado isso. E é muito interessante também a gente ressaltar, as pessoas, tem vezes que eles chegam e não trazem informação para a gente gente tem que ficar catando informação do cara, né, buscando informação do cara. Então, se você tem marcenaria, se você tem indústria, você quer melhorar, como dizer, passar para a indústria 4.0 ali, você vai ter que trazer o máximo de informação para a gente, que com essas informações a gente consegue montar um plano que vai te ajudar aí na produção, vai melhorar a questão da velocidade de produção e etc.
Pois é, e tem um outro assunto aqui que certamente vocês já ouvem bastante aí nas empresas que vocês trabalham, que é a necessidade também, assim, haja um investimento em software, em equipamento, em integração, mas a necessidade de ter uma preparação tanto da equipe quanto dos processos. E aí a gente fala de um tema muito importante, que é a parte projetual. Uma vez que a gente está falando de software, a gente está falando de que os projetos vão ser produzidos de formas mais automatizadas. Mas a gente tem que investir, então, nesse projeto, né? O Promob, por exemplo, dá uma entrega completa se o projetista projetar de forma completa, né? E o que vocês veem disso aí no mercado? Falta projetista? Estão alinhados? Como é que está isso aí? Meu Deus do céu, falta projetista demais. A gente conta com o Senai, né, cara, para poder suprir essa demanda. É uma mão de obra que todo dia o cliente me liga e fala assim: Thiago, pelo amor de Deus, arruma um projetista para mim. Cara, quem dera se eu tivesse o canal. Agora nós temos, né? Pode falar, o Capolino, agora vai vir de vocês. Esse assunto ele é muito para vocês, viu, pessoal aí, principalmente os alunos, porque hoje a marcenaria ela está com um caminho mais automatizado e que ele tenta sempre até facilitar as técnicas. Então, vocês que conhecem aqui na unidade, por exemplo, a diferença entre os cursos de maciço e os cursos de móveis sob medida, vocês veem que a forma de produzir é totalmente diferente de um para o outro, né? E que o móvel sob medida, ele tende a ter uma importância projetual muito maior. Uma vez que você faz um bom projeto, a produção dele é muito fácil, é muito mais fácil, né? Então, invistam na carreira de vocês na inteligência projetual, tá? O pensar, por isso que é interessante o pessoal falar até do móvel planejado, né? A palavra do planejado não é só o fato de você tentar colocar ele dentro de um ambiente planejado, mas também de você planejar aquela produção dele, né? E isso é o primeiro e principal passo para uma produção de um móvel certo, de qualidade, né? Vocês viram aqui que formas de produzir hoje a gente tem diversas, né? Mais arcaicas ou mais tecnológicas, né? Mas a inteligência projetual ela tem cada dia mais valor, né? Então, contem com a escola para isso, todos os empresários também que estão nos ouvindo, né? Todos os funcionários de empresa, a gente precisa enveredar nosso setor para um raciocínio mais assertivo na parte projetual. E quando eu digo isso, não é só para projetista, marceneiro também, acabador, todo mundo que trabalha nesse setor, ele tem que ter hoje mais inteligência projetual para pensar justamente nessa produtividade, tá? O Thiago falou aqui sobre um anúncio, né? Na verdade, a gente aproveita esse momento, até que estamos aqui do lado da Promob, para comunicar que a partir de outubro a gente retorna com os nossos cursos de Promob, né? O software já faz parte agora de novo do portfólio da unidade, né? Então a gente está com daqui a pouco a oferta, né, todos esses cursos. Todos vocês vão receber essas datas, quem está em casa também vai receber isso, essas comunicações por e-mail, tá? E a gente entende essa necessidade do mercado, por isso que a gente quer atuar de fato para ofertar essa mão de obra. Sim, pessoal, isso é tão interessante e é tão essencial para a indústria moveleira, porque é a percepção que o cliente ele vai ter do seu negócio, né, o Campolino? O cliente chega na marcenaria lá e fala assim: pô, cara, será que esse cara tá me dando um orçamento pela minha cara, pelo meu carro? Será que ele foi lá na minha casa e viu que minha casa é chique ou não é chique e ele tá me dando preço? Né? Então, assim, essa percepção, gente, ela não é... O cara simplesmente ele vai pensar isso aí subconsciente dele, né? Ele começa a perceber, pô, a empresa do cara é organizada, tem ali uma apresentação, tem um projeto bacana, a empresa dele ele consegue gerar um orçamento, ele consegue ter uma listagem de peça. Na hora que eu termino o projeto, ele me dá várias imagens para me assinar ali, para comprovar que aquilo que eu comprei. Por que na verdade o cara compra? A imagem só. Aí se a sua empresa não tem imagem, aí vai lá o marceneiro, coitado, começa a fazer o croquis. Né? Mas o que vai garantir? O cara vai assinar um croquis? Né? Apesar de ter muita gente que tem habilidade no croquis, mas é passado, né? É passado. E falando também das empresas que têm um grupo grande de profissionais, né? Quanto mais assertivo o projeto, quanto maior informação ele tiver,
quanto melhor o detalhamento técnico que ele embarcar, ou quanto mais informações para as máquinas ele obtiver, né, mais rápido é a produção, mais assertiva é a produção, e a gente começa a pensar naquelas situações que agregam valor, né, não naquelas situações corriqueiras que não agregam valor. Então, quando a gente pensa em consultoria, e a gente vai analisar, por exemplo, através de uma análise de Lean, aquelas atividades que agregam ou que não agregam, você correr treina numa peça para marcar os pontinhos de onde você vai parafusar uma prateleira, isso não é agregar valor. Né? Isso também pode ser já automatizado, isso pode ser pensado no projeto. Você ficar lá calculando desconto de prateleira, uma vez que um software já pode te dar isso já pronto, para que você vai ficar com a calculadora? Né? Então, essas atividades que não agregam valor primário, elas podem ser eliminadas através das tecnologias. Né? E aí você sobra mais tempo para você pensar estratégias produtivas, para você pensar estratégias de marketing, para você pensar melhoria produtiva dentro da sua fábrica, né? Um próprio 5S, né? Uma manutenção e outras várias coisas que estão aí dentro da rotina. Né? Temos uma pergunta aqui ao vivo. Deixa eu só transmitir a pergunta aqui para o pessoal, né? Que está, que não ouviu e que está em casa. Ele perguntou o seguinte: para uma empresa que recebe a solicitação de um cliente para fazer um orçamento. E aí a pessoa demanda vários ambientes da casa: quarto, cozinha, armário de banho, né? Só que ela não quer esperar lá 15 dias, né, ou mais para receber esse orçamento devido à pressa que ela tem, devido até à concorrência também. Aí a pergunta é: o quanto tempo, né, de qual o lead time desse projeto com o Promob? Bom, pessoal, eu em 2012, 2016 eu trabalhei como projetista, então eu consigo passar essa informação com muita precisão. Eu projetava cozinha básica, a gente projetava, vamos colocar, se o cara morcegar ali, o cara projeta em 10 minutos, né? Consequentemente, se a cozinha foi projetada e o orçamento já está no software, o cara, quando acabou de projetar, ele já pode ligar para a pessoa para poder marcar a vista do projeto, porque já tem um orçamento, né? Eu estava até falando com o Alisson, falei com o Campolini aqui, eu peguei uma casa no Buritis, que é um bairro aqui da região de BH, e a casa com 12 cômodos, né? Eu projetei a casa com 12 cômodos, com iluminação, com decoração, com maior nível de detalhe, com projeto customizado também. Se a pessoa não quisesse fechar o projeto completo, eu tinha um projeto customizado. Eu demorei um dia para terminar, fazer a casa inteira. E era uma mansão, a casa que eu fiz. Então, assim, o que geralmente o marceneiro ele faz? Quarto, cozinha e banheiro. É o carro-chefe da marcenaria, não é? Consequentemente, esse aí é 10 minutos, 15 minutos, tem que estar pronto o projeto. Porque já tem tudo, a biblioteca já tem no software, já só puxa a biblioteca para a área de projeto lá e já manda o orçamento para o cliente. Entendeu? Gente, obviamente, aquela pessoa que está demorando aí 3, 4 dias para mandar projeto, ela está ficando fora do mercado. Né? Aí entra muita questão da taxa de conversão. Beleza, eu tenho 10 projetos, de 10 projetos, quantos que eu fecho? 2, a sua taxa de conversão está baixa. Eu ia falar que 3, 4 dias você passa para o chão de fábrica e fabrica tudo, com tudo integrado. Isso com o maquinário. Aí entra a questão da máquina também, entendeu? E aí você fala assim, pô, cara, 3, 4 dias para entregar o orçamento, será que o cara vai esperar? O cliente vai esperar? Né? Eu era esperto na minha época, eu fazia 2 projetos, um projeto que a pessoa pedia e um projeto mais customizado. Se a pessoa falasse assim, não, Thiago, eu acho que esse projeto ficou fora do meu orçamento, beleza, eu te dou outro orçamento. Você já tem outro orçamento? Tem outro orçamento mais barato. Como é que você fez? Não, em vez de eu fazer com caixa de 18, eu fiz com caixa de 15. Em vez de você usar essas portas de vidro aqui, você pode trabalhar com essa porta pintada, ou você pode trabalhar com essa porta padrão, né? Automaticamente, isso ele foi reduzindo o custo. Aí a pessoa fala assim, Thiago, beleza, mas eu quero ouvir outro orçamento. Aí geralmente eu perguntava ao pessoal, quantos dias que o cara vai te pediu para poder entregar o orçamento? Uns 5 dias. Se ele te pediu 5 dias para entregar o orçamento, com quanto tempo que ele vai te entregar o armário? Faz o cálculo. Você acha que ele vai te entregar com 30 dias, que é o que o pessoal pede no mercado? Não vai. E aí é que a gente conseguia ter uma taxa de conversão melhor. Né? Consequentemente, beleza, a pessoa aprovou o projeto ali e já mandava para a produção, o cara pode programar com 1 semana fazer a entrega.
Com certeza, isso é certeza absoluta. Numa CNC, a gente consegue, se a gente for fazer a integração software, seccionadora e centro de furação, você faz aí uma marcenaria básica e vai fazer lá, numa produção boa, meio pallet, um pallet dia. A gente tem aqui em Belo Horizonte exemplos de empresas que você conhece que produzem dessa maneira, né? Nós estamos falando de um pequeno porte, médio, né? Então, realmente faz toda a diferença. Pois é, aí volta lá no início da conversa, né? Inteligência projetual. Isso tudo que o Thiago falou são artifícios que você tem de ter as bibliotecas e tudo mais, para você ter um projeto mais rápido, mais assertivo. Temos mais uma pergunta aqui. Como que o Promob está sendo comercializado? Uma pergunta aqui do professor Benito. Bom, a gente atende todos os nichos de mercado, né? A gente atende design, arquiteto, a gente atende pequena marcenaria, a gente atende pequena indústria, grande, média indústria, grande indústria, indústria para móveis soltos. Então, assim, a Promob ela está em todos os setores, né? Aqui na região de Minas Gerais, eu sou o vendedor da região, né? A Promob, ela, igual citei, ela está em todo o território nacional. Faz contato com a gente, que a gente vai até na empresa, a gente faz um brief técnico, que é o que o Alisson também vai fazer, né? A gente faz esse brief técnico, coleta todas as informações e aí a gente traz para dentro da Promob. A Promob, gente, ela tem um preço tabelado nos produtos dela, né? A Promob também, ela não vai olhar para a cara do cliente e falar assim, ah, não, esse cara, como ele tem muito maquinário ali, ou então como a empresa dele é grande, eu vou dar um preço maior para ele. Não, a gente leva o produto na medida que a pessoa precisa, né? Não adianta a gente querer reinventar a roda, o negócio está pronto já. E aí eu aproveito até para também parabenizar o Thiago e o Alisson pelo trabalho que eles desenvolvem, que a gente já conhece há muitos anos, que é de uma grande honestidade técnica, né? Então, a gente sabe do discurso dos dois nas fábricas e, assim, não existe de empurrar a máquina, né? Eles fazem realmente essa análise juntamente com as empresas para adequar realmente cada necessidade, né? A gente sabe da dificuldade de investimento, né? Para todas as empresas, para todo mundo que está empreendendo, não é fácil. E se você investe errado, né, isso aí pode significar a sua quebra, né? E aí, uma boa consultoria com honestidade, com expertise técnica, ela é fundamental para dar esse pontapé inicial de forma mais certa possível, né? Sim, hoje, gente, só para completar isso aí, é interessante, a gente estava até conversando, tem um cliente nosso um dos clientes nossos, né, que na hora de investir, ele tentou tomar alguns atalhos e o atalho para ele saiu muito caro. A gente não torce para isso, obviamente, o nosso interesse é fazer, naquele vídeo institucional ali, até tem o lema da Promob, né, que a Promob ela cresce onde que os negócios crescem, né? Então, assim, não adianta a gente querer, igual eu falei, reinventar a roda, né? E esse cliente, ele tentou tomar alguns atalhos e o atalho dele não deu certo. E aí ele teve que, não, Thiago, vamos sentar, vamos refazer, né, porque deu errado. Então não adianta, a gente tem que ir pelo caminho certo. A gente sabe que a Promob é uma empresa séria, a Giba é uma empresa séria, a gente tem essa parceria tem essa parceria com o Senai, com empresas sérias, a gente não vai tratar com, né? Infelizmente tem muita gente aí no mercado que não faz jus. Bom, maravilha. Nós estamos chegando aqui ao final, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez. Passa rápido, né? Passa rápido. A gente perdeu alguns minutos aí com os problemas técnicos, mas recuperamos eles no final aqui. Mais uma vez, né? Muito obrigado aí por ter tanto carinho conosco e por prontamente aí atender a nossa convocação, né? Só um momento. Gostaria de lembrar também que a Promob vai sortear 2 brindes, tá? Uma mochila com óculos 3D, um monte de coisa. Nós vamos sortear uma para quem está aqui presente no auditório e nós vamos sortear uma para aqueles presentes em casa, tá bom? Então, ao longo dessa semana, nós vamos fazer um vídeo do sorteio e mandar para vocês, né? E enviar um e-mail aí para quem foram os contemplados para retirar conosco aqui. Então, eu peço aos instrutores que estão aqui com turmas para coletar a chamada exatamente de quem está aqui presente, que é que vai participar aí do sorteio, tá bom? Muito obrigado aí a todos, né? Uma boa noite a quem está em casa também. Amanhã nós temos mais um dia do nosso seminário. Amanhã nós vamos falar sobre o tema do empoderamento feminino no setor moveleiro, um tema muito pertinente,
nós vamos fazer daqui de novo, tá? E aí a gente vai aí caminhando para o final da semana, né? Que reserva aí bastante surpresa para a gente, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos e até amanhã. Boa noite, pessoal.